Boa noite, queridos. Eu já estou acostumando a vir aqui para frente, mas é que a gente fica muito à vontade, né? Porque aqui eu estou em casa, na segunda igreja eu estou em casa, porque toda a minha caminhada cristã, né, desde criança, foi passada aqui na segunda igreja. Então a gente fica tranquila, fica à vontade, né? Porque a gente está entre família. Mas a gente sabe também que é uma responsabilidade, né? Estar aqui à frente é uma responsabilidade e eu faço realmente totalmente na dependência de Deus, porque é totalmente Deus que dirige, né, as nossas vidas. E nessa noite, né, nessa semana, quando eu estava pensando o que eu ia compartilhar, né, o que eu ia conversar com os irmãos nessa noite, e pedir a Deus, né, porque a direção, a orientação de Deus, eu senti no meu coração o desejo de falar sobre gratidão. Amanhã nós vamos, se comemora, né, o Dia Mundial de Ação de Graças. Então, eu falei, eu vou conversar, né, partilhar um pouco com os irmãos sobre gratidão. E Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, né, irmãos? A gente tem tanta coisa para agradecer a Deus, tantos momentos especiais nas nossas vidas, mesmo em meio a lutas, né, nós devemos ser gratos a Deus. Mesmo naqueles momentos de dificuldade, nós devemos ser gratos a Deus. Tem até uma música que eu até gosto muito, e ela fala assim, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Mesmo nas nossas batalhas, Deus está cuidando de nós. E Ele não perde nenhuma batalha. E é muito bom a gente saber, a gente contar com esse Deus maravilhoso, esse Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Então, mesmo naqueles momentos de luta, de dificuldade, nós temos que ser gratos ao nosso Deus, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aí eu gostaria, né, o texto que eu gostaria de partilhar com os irmãos, ele se encontra em 1 Samuel 7, no versículo 12. 1 Samuel 7, versículo 12. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar juntos esse último pedacinho do versículo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar mais uma vez, nos colocando nas mãos de Deus. Querido Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, com os nossos corações alegres, por estarmos, Senhor, louvando o Teu santo nome. E nesse momento eu me coloco, Senhor, diante de Ti, eu me coloco em Tuas santas mãos, para que o Senhor possa me usar e que cada coração aqui, Senhor, possa estar aberto para ouvir a Tua palavra. Obrigado por tudo, oramos a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de dividir essa meditação, né, sobre gratidão em 2 pontos. Eu queria destacar 2 pontos específicos, né, para a gente trazer à memória tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e que também de compartilhar, de testemunhar as maravilhas de Deus na nossa vida. Então a gente trazer à memória tudo que Deus tem feito por nós e também compartilhar, né, com outras pessoas essas bênçãos, o que Deus tem feito em nossas vidas. E aí, queridos, nesse texto, né, que nós lemos, esse texto de Samuel, Ebenezer, ele quer dizer pedra de ajuda ou gratidão, né? Ebenezer quer dizer pedra de ajuda ou gratidão. E aí a gente sabe, conhece a saga do povo de Israel. Eles tiveram muitas lutas com os filisteus, e é disso que esse texto fala, né? E tiveram muitas batalhas, e tiveram muita perseguição, e passaram pelo cativeiro, não é isso? O povo de Israel tiveram, né, muitos momentos de lutas, né? Ainda tem, né? E tiveram muitos momentos de lutas. Mas a gente observa que em todos os momentos Deus estava fazendo o quê?
cuidando daquele povo. Em todos os momentos de batalhas, de lutas, aqui, né, a gente vê nesse texto, eles venceram através do cuidado de Deus. Em todos os momentos, Deus estava cuidando daquele povo. E aquele povo, a gente sabe que aquele povo, ele viu bem de perto esse cuidado de Deus. Aquele povo, né, o povo de Israel, viu pragas caírem sobre os seus inimigos, não é isso? Eles viram maná cair do céu, eles viram fogo santo cair do céu. Naquela trajetória, né, naquela caminhada no deserto, os sapatos deles não se desgastaram, as roupas deles não se desgastaram. Olha que coisa, que o poder de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. E aquele povo viu, né, durante toda a peregrinação do povo de Israel, ele viu bem de perto o cuidado de Deus. E aí, queridos, mas a gente também sabe, né, que bastava um problema, e aí o que acontecia? O povo já queria voltar para o Egito. O povo já fazia bezerros de ouro para adorar. Um povo de memória curta, não é isso? Tudo aquilo lá, né, que Deus tinha feito lá atrás, todo o cuidado, no menor problema, né, a primeira coisa, eles já queriam, murmuravam e queriam voltar para Israel. E aí, queridos, a gente pensa, né, que esse povo, ele precisou desenvolver uma técnica, não é isso? Para poder simbolizar, para eles poderem se lembrar daquilo que Deus estava fazendo na vida deles, né? E aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E é essa pedra, né? Essa pedra de ajuda, essa Ebenezer. Porque aqui relata, né? A gente vê a história, eles estavam lutando, batalhando com os filisteus e eles venceram. E aí eles usavam aquela pedra, né? Que eles levantaram ali naquele momento para mostrar, né, para falar para os seus filhos, para falar por outros povos a fidelidade de Deus na vida deles. Então eles precisaram, né, se utilizar de uma técnica para que eles trouxessem à memória aquilo que Deus tinha feito na vida deles, né? E aí eles estabeleceram essa pedra de ajuda, essa Ebenezer. E aí é interessante que a gente sabe que a nossa memória com o tempo, né, vai ficando com algumas dificuldades, não é isso? A gente vai envelhecendo, a gente vai tendo algumas dificuldades na memória. E existem, né, várias técnicas para a gente treinar a nossa memória. Dizem que fazer quebra-cabeça é bom, né? Dizem também que palavras cruzadas, ler bastante, né? Diz que ler bastante também é bom, para que a gente possa exercitar a nossa memória, né? Mas aí eu queria falar com os irmãos, né? Nós, né? E nós, né? Como que nós estamos treinando a nossa memória espiritual? Como nós temos feito, né? Para treinar a nossa memória espiritual? Aquele povo, eles, né, levantaram aquela pedra. E nós, o que temos feito, né, para que a gente treine a nossa memória espiritual, para lembrar, né, do agir de Deus em nossas vidas. E aí, queridos, a gente percebe que, assim, alguns questionamentos, às vezes, a gente levanta nas nossas cabeças, né? Às vezes, pela dificuldade da vida, por algumas situações, às vezes alguns questionamentos vão na nossa cabeça. Isso é natural, isso é normal, né? A nossa humanidade, às vezes, faz isso conosco, né? De termos alguns questionamentos de o porquê, né? O porquê está acontecendo isso, o porquê comigo, o porquê dessa situação na minha vida. E aí nós precisamos trazer à nossa memória o que Deus tem feito nas nossas vidas. Aquele povo lá, né, tinha memória curta. E nós, que somos o povo de Deus, né, mas em época diferente, mas somos o mesmo povo, somos o mesmo povo de Deus. O que nós temos feito, né? Nós temos lembrado de tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Ou, né, como aquele povo, no primeiro sinal de problema, nós desejamos voltar para o Egito? Qual tem sido, né, a nossa Ebenezer?
O que nos faz lembrar das maravilhas de Deus nas nossas vidas e para nós sermos gratos, né? E qual é a minha Ebenezer? Você já parou para pensar, né? Assim, qual é a sua Ebenezer, né? Qual é a minha Ebenezer? E aí, queridos, para a gente conseguir distinguir a nossa Ebenezer, qual é a nossa Ebenezer, qual é a nossa pedra de ajuda, nós precisamos desenvolver encontros pessoais com Deus. Porque a gente só consegue perceber qual é a nossa pedra de ajuda se nós tivermos encontros pessoais com Deus. Se nós desenvolvermos em nossas vidas encontros pessoais com Deus. Porque senão a gente não consegue distinguir o agir de Deus. Parece que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, né? Aconteceu, ou acaso, né? E a gente sabe que na nossa vida não há acaso. E a gente só consegue identificar o agir de Deus na nossa vida através da nossa comunhão com Deus e através da nossa intimidade. Porque a gente só conhece alguém, né, quando a gente tem intimidade, não é isso? Aqui na igreja nós somos conhecidos, a gente cumprimenta, oi, né, tchau, mas a gente não conhece profundamente. A gente conhece profundamente na intimidade o quê? Marido, mulher, os filhos, aquelas pessoas que a gente convive diariamente. Às vezes, né, relacionamentos de marido e mulher e filhos, às vezes no olhar a gente sabe, a gente conhece, né? A gente olha e fala, e hoje você não está bem. O que aconteceu, não é isso? Então, assim, a gente precisa criar intimidade com Deus para que a gente reconheça, né, a nossa Ebenezer, para que a gente reconheça a bênção que Deus está colocando nas nossas vidas, né? E aí a gente, né, eu pergunto novamente, você já parou para pensar, né, qual é a sua Ebenezer? E aí, será que a minha Ebenezer, o que Deus fez marcante na minha vida, precisa ser algo assim sobrenatural? Às vezes acontece, né? Às vezes na vida de alguns de nós, essa Ebenezer, essa pedra de ajuda, aquilo que traz lembrança na nossa vida, foi algo sobrenatural que Deus fez, né? Às vezes uma cura, às vezes um livramento, é o sobrenatural de Deus. Mas às vezes também, queridos, a nossa Ebenezer, o que faz, né? O que nos faz lembrar do cuidado de Deus nas nossas vidas, às vezes é uma coisa muito simples, né? Às vezes não é nada sobrenatural, às vezes é uma coisa muito simples. E aí o próprio fato, né, da gente tem que beber água toda hora, né? Mas o fato da gente poder beber água. A gente até viu essa semana que uma moça num show aí que teve no Rio, né, morreu porque não pôde beber água, porque não podia entrar no estádio com água, um calor muito grande, e aí ela não pôde beber água. Eu tenho certeza que naquele momento, se chegasse alguém com uma garrafinha, ela não ia se esquecer daquilo, né? Ela ia ter sempre aquilo como uma pedra de ajuda. Puxa, né? Um copo d'água, uma garrafa de água. Quem faz também hemodiálise parece que não pode, não pode beber água, mas tem que fazer uma ingesta muito pequena de água também. E a gente fica pensando, ai, que triste não poder, né, ter essa liberdade. Então, às vezes, são coisas pequenas que Deus está fazendo na nossa vida, né, e a gente não está observando, a gente não está percebendo esse cuidado de Deus, né? E aí, queridos, eu vi uma vez, né, um relato de uma pessoa que a Ebenezer dela era andar de ônibus. Ai, que coisa, né? Isso é a bênção, é isso que me lembra, né, que Deus cuida de mim, andar de ônibus. Mas por uma questão de saúde, ela tinha dificuldades de sair de casa. Então ela sempre dependia de alguém levar, de alguém trazer, ela não tinha autonomia. E aí, com o tempo, ela foi se cuidando, e aí um dia ela já podia sair, ela foi, né, na rua, tinha que comprar umas coisas no mercado, e quando ela saiu, ela chamou um Uber, porque ela tinha dificuldade de estar muito tempo na rua, e ela também tinha dificuldade de ficar muito tempo sentada. E aí ela chamou um Uber, só que o aplicativo do Uber, ele não abriu, né? Ele não abriu, e aí ela tentou, não conseguiu por algum problema, por algum defeito, e aí ela não tinha também dinheiro para ir de táxi, né? Não tinha dinheiro de táxi. Ela falou, bom, vou ter que ir de ônibus, né? Vou ter que ir de ônibus porque não vou ter outra opção. Pegou as sacolas, foi de ônibus, ainda muito assim, né?
temerosa, entrou no ônibus, e aí ela falou que com toda tranquilidade ela conseguiu entrar no ônibus, e aí ela foi agradecendo a Deus, né? Olhando a paisagem, o ônibus vai parando de ponto em ponto, né? Vai demorando, e ela agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de andar de ônibus. Então, coisas pequenas, né, que Deus faz às vezes nas nossas vidas e que nos lembra, né, que marca, né, as nossas vidas, de pensar o agir de Deus, o cuidado de Deus para cada um de nós. E às vezes nós vemos assim experiências, né, relatos impressionantes, né? Quantas vezes nós já vimos aqui na frente pessoas virem dar testemunhos de conversão, não é isso? Pessoas que foram tiradas de uma vida completamente errada, né? E Deus transforma. E é muito bom, né? Eu acho muito gostoso a gente poder ouvir o testemunho das pessoas, né? A gente já teve até oportunidade há pouco tempo, isso aconteceu aqui na igreja. Antigamente tinha muito, né? As pessoas pediam uma oportunidade de testemunhar sobre alguma coisa, né? Até acredito que essas igrejas ainda de interior, um pouquinho menor, deve até acontecer, né? E aí nós percebemos como é bom também a gente partilhar com outras pessoas o agir de Deus, né? Como que é gostoso você ouvir o que Deus fez na vida de outras pessoas. E aí a gente vê que essa situação ali em Samuel, o povo de Israel, o que aconteceu? Depois de um livramento, ele ergueu uma pedra para simbolizar e se lembrar da fidelidade de Deus e mostrarem para os outros povos que até aqui nos ajudou o Senhor. E, queridos, é através, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É através da nossa Ebenezer, e das nossas vitórias, né? Das nossas vitórias do passado, é que recuperamos a nossa confiança e força para o presente e para os momentos difíceis. Quer dizer, aquelas lembranças de tudo aquilo que Deus fez é que nos dá força para vencermos as adversidades do presente. Porque a gente luta, né? A gente passa por luta, por dificuldade, mas a gente lembra, não, em outros momentos Deus me ajudou. Né? Em outros momentos Deus esteve comigo e Ele continuará estando, né? E aí, queridos, a gente vê que como é bom a gente partilhar esse cuidado de Deus, como é bom a gente falar para outras pessoas experiências, né, pessoais nossas com Deus. E aí a gente pensa assim, mas eu não sei assim falar, né? Eu não sei falar de Jesus, eu não sei pregar o Evangelho. Partilhe a sua experiência. Partilhe, dê o seu testemunho, né, do seu encontro com Cristo, do que Cristo tem feito na nossa vida. Mas assim, eu não sei qual é a minha Ebenezer, porque eu nunca tive nenhuma experiência com Deus. Aí eu vou abrir um parênteses, né? Se a sua condição é essa, de não saber a sua Ebenezer, porque nunca teve nenhuma experiência com Deus, aí é sentar e rever a sua vida cristã, não é isso? Porque nós, com certeza, todos nós, né, que cremos em Deus, que acreditamos, né, no cuidado transformador de Jesus nas nossas vidas, nós temos sim experiências, né, para partilhar e experiências para viver nas nossas vidas, né? Mesmo que a sua experiência, né, com Deus seja bem simples, seja andar de ônibus, mas compartilhe, porque Deus, Ele se manifesta nas coisas simples, né? Então nós devemos compartilhar. E aí a gente tem esse exemplo do compartilhamento, né, dessas bênçãos. Jesus nos ensina isso. A gente lê lá em Marcos 19, fala assim, olha, a última partezinha, a segunda parte do versículo. Jesus disse-lhe, vai para casa, para a tua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Esse texto, queridos, ele fala a respeito daquele endemoniado gadareno. Por que acontecia? Um homem que vivia no cemitério, açoitado por vários demônios, ninguém conseguia segurá-lo, corrente nenhuma conseguia amarrá-lo. E aí Jesus vai e cura e expulsa aqueles demônios daquele homem, né? E aí, que até a gente lendo o texto bíblico, né, aqueles demônios vão para uma manada de porcos e aquele homem é liberto. E ele fica grato, não é isso? Ele fica grato e ele quer entrar no barco e sair, né, e seguir a Jesus. Mas o que Jesus fala? Não, vai lá para a tua casa, vai lá para a tua família e anuncia
né, as maravilhas, as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Então é importante também, é importante nós trazermos a memória, né, isso, nós sempre lembrarmos daquilo que Deus tem feito e partilharmos. Isso é uma maneira, o testemunho é uma maneira muito boa de nós pregarmos o Evangelho, de nós falarmos do amor de Deus. E queridos, mesmo nas horas difíceis, vamos lembrar que Deus tem cuidado de cada um de nós. E é interessante que esse momento de partilha das nossas bênçãos, né? A gente pensa assim, mas eu tenho capacidade para isso? Eu tenho autoridade para isso? Como é que eu vou falar do amor de Jesus através da minha vida, né? Como que eu vou... nossa, minha vida não tem muito significado, eu não sou uma pessoa de muito estudo, como é que eu vou falar? Com que autoridade eu vou falar do amor de Deus, dar o meu testemunho para outras pessoas? E aí, eu vou contar uma história para vocês, que é verídica, não é uma história, né? Mas é uma situação verídica de um pastor indiano, e um dia ele recebeu a visita da polícia na casa dele. E aí era um período de perseguição, e a gente sabe que muitos países têm muita perseguição, né, com o cristianismo, e aí ele recebeu. E aí o policial falou com ele, assim, começou a questioná-lo, né, sabendo que ele estava fazendo grandes acontecimentos, grandes coisas estavam acontecendo ali, através dele e através da igreja, e o policial perguntou, com que autoridade você está fazendo essas coisas, né? Aí o pastor, ele pegou a sua Bíblia, né, abriu e leu, né, ele leu para aquele policial. Então Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dado. E aí o policial, né, começou a anotar aquilo. E aí o pastor continuou lendo, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o policial continuou anotou aquelas informações, e depois o policial falou que levaria, né, aquelas anotações, aquele relatório para os seus superiores, para narrar, né, para os seus superiores com que autoridade vinda de quem aquele pastor estava falando e fazendo projetos ali na cidade e cuidando daquele povo, né? E aí, queridos, a partir daquele momento, não houve mais perseguição naquela igreja. A polícia não mais perseguia aquela igreja nem aquele pastor. Pelo contrário, até ajudava o pessoal ali da igreja e cuidava ali do pastor. Então é essa autoridade que nós temos, não é? Porque nós não somos realmente nada, nós vivemos pela misericórdia de Deus, mas a autoridade que nós temos é exatamente essa, dada por Cristo, de partilharmos, de testemunharmos aquilo de bom, né? Aquilo de maravilhoso que Deus tem feito nas nossas vidas, mesmo com as nossas limitações, mesmo com a nossa humanidade, mesmo nós não merecendo nada, nós temos que proclamar as maravilhas do nosso Deus. E até acabei de ler um livro de Max Lucado, e ele tem uma frase assim, muito bonita, que fala assim, olha, que a essência da palavra de Deus se resume a uma estratégia. Pessoas comuns, nós, né? Pessoas comuns, relatando a história extraordinária de Jesus por meio do poder extraordinário do Espírito Santo. Então nós, pessoas comuns, vamos relatar, né, a nossa história sobre um Deus extraordinário e a obra que vai ser feita pelo poder extraordinário do Espírito Santo. Então nós precisamos, né, falar de Jesus, nós precisamos mostrar o que Ele tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida, mas para isso a gente não pode ter uma memória curta. Para isso a gente não pode esquecer do que Deus tem feito nas nossas vidas. Para isso a gente não pode, no primeiro aperto, querer voltar, né, para o Egito. Nós precisamos ter a nossa pedra de Ebenezer. E aí até um exercício, né, que eu convido vocês a fazerem em casa. Pensem, né? Pense assim, o que Deus já fez na minha vida? Ele faz diariamente, né? O acordar, a gente já tem que agradecer, diariamente ele faz. Mas tem coisas que nos marcam, né? E a gente parar para pensar, qual é a minha Ebenezer? Qual é a minha pedra de ajuda? O que me faz lembrar nos momentos de aperto? Não,
Deus está comigo. Isso é um exercício bom, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar, né? O que Deus já fez que me marcou de uma tal maneira que no momento ali de aperto eu lembro, não, mas Deus naquele momento Ele agiu dessa forma e Ele vai continuar agindo na minha vida, né? É um exercício para a gente levar para casa, né? Que nós tenhamos, né, querido, sempre na nossa vida essa lembrança de tudo que Deus tem feito e que possamos compartilhar, né? Que possamos ser gratos o tempo todo. Ah, mas eu sou grato a Deus. Diga isso a Ele, né? Seja grato com as suas atitudes, porque às vezes a gente tem atitudes que não demonstram gratidão a Deus, né? Nós temos impulsos às vezes que não estão demonstrando a nossa gratidão a Deus. E assim, eu queria, né, conversar com os irmãos essa noite sobre isso, de lembrar, né, de trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus faz, o que Deus tem feito nas nossas vidas e que possamos também passar isso adiante, testemunhar desse amor maravilhoso de Deus, né? E que possamos sempre, com alegria, proclamar as bênçãos de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejamos gratos, né, queridos? Sejamos gratos por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus possa cuidar, que Deus possa abençoar da vida de cada um. Todos nós temos a nossa história, não é isso? Às vezes a gente acha que o nosso problema é maior que o do outro, a nossa dificuldade é maior do que o outro, mas cada um sente de uma maneira. Mas todos nós temos uma história. Mas tenho certeza que Deus, Ele é o dono da sua história. Deus, Ele é o dono da sua vida. E Ele está pronto para pelejar, para batalhar as suas batalhas junto com você, mas você precisa ter intimidade com esse Deus, para quando a sua bênção chegar, você possa reconhecer que ali foi o agir de Deus na sua vida, né? Então nós precisamos realmente estar com o nosso coração aberto para entender, né, aquilo que Deus quer falar e como, né, Deus quer abençoar as nossas vidas. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.